Bom, aí a gente viu, então, até agora, dessa imagem do Diógenes Laércio sendo tomado como um professor, como um sábio, pelo Alexandre o Grande, que o que causa o conhecimento não necessariamente está naquela pessoa que a maioria julga que tem o conhecimento, mas que o próprio Diógenes nos convidou Alexandre, né, Grande, a olhar o sol como causa de uma sabedoria e, no caso, recusar até a si mesmo como sábio. Talvez tenha sido esse eita, que barulho, o ensinamento, né, do Diógenes Laércio, esse que era tomado como grande crítico da filosofia. Ele vai chegar a dizer que Sócrates era um parasita. Por quê? Porque e ele vivia na rua, né? Ele fala que o Sócrates ele era um filósofo que vivia. A gente sabe que o Sócrates ele não tinha um trabalho como remunerado. Como que o Sócrates vivia? Ele vivia de receber a comida, né, presentes, digamos, almoços e jantares das pessoas para quem ele dava aula. Então, ele recusava dinheiro para ensinar filosofia, mas ele aceitava refeições. E disso ele vivia. Na verdade, um grande enigma, porque, afinal, Sócrates também teve filhos, ele teve 4 filhos com Xantipa, que era conhecida como uma mulher muito chata. Ele não conseguia, a princípio, conviver com ela em casa, por isso que ele saía de casa para filosofar. Isso também pode ser assim um caos, né? A gente não sabe se é verdade mesmo, mas é uma das histórias que se contava sobre os antigos. E aí a gente acabou de assistir uma fala, né, desse grande professor que foi o Paulo Freire, que formou gerações não só no Brasil, mas no mundo, e dele falando sobre a experiência como lugar da educação, né? E ele fala de uma educação que ele acha, ele criou, né, e que ele considerou a mais importante, que é uma educação para a liberdade. Talvez o maior enigma, né, essa questão de como que a gente aprende. Qual é a função do professor nessa possibilidade da gente realizar o aprendizado? Né? Talvez seja essa questão, porque a gente não pode dar liberdade a ninguém. A gente pode mostrar como que pode acontecer a liberdade. E aí a pessoa tem que decidir se vai conseguir, vai conseguir não, né? Na verdade, o Paulo Freire coloca o seguinte, que todos nós já trazemos essa disposição para o aprendizado e a disposição para se colocar como pessoas amorosas, pessoas respeitosas, como ele conta na palestra a partir da postura, né, da neta dele, que pede uma laranja, depois insatisfeita com a laranja, fala que ela não estava com a cabeça quando pediu aquela laranja. E ela, assim dizendo, ela respeita quem deu a laranja a ela e pede desculpas, né? Então, toda uma fala que considera assim, essa neta, ela aprendeu a ter amor por quem deu a ela a laranja e que ela queria devolver esse amor. E aí a gente pode considerar que a educação para a liberdade, essa educação que o Paulo Freire traz como centrada justamente na possibilidade de cada um de nós despertar para o aprendizado como algo que nos alimenta, né? A gente poder aprender, que aprender nos traz satisfação. Conseguir aprender que o aprendizado é sede da alimentação da alma, né? E que isso, para acontecer, precisa de amor. Então, o professor ele tem que amar a profissão dele, caso contrário, ele não vai conseguir despertar para essa possibilidade da gente aprender a aprender, né? Eu tenho uma amiga, professora também, a Luísa, ela é professora de história. E aí, uma vez, ela me contou um caso
que eu achei curioso, me fez pensar. Ela falou que ela foi até uma tribo indígena dar aula. Ela foi convidada para dar uma aula em uma tribo indígena. E aí ela ficou muito impressionada com a postura dos alunos, porque estavam todos em silêncio e todos aguardando a vez de falar. E a experiência dela de sala de aula na cidade grande, dela está sempre lutando para poder falar e os alunos distraindo para não deixá-la falar. Essa é uma experiência que, caso vocês se decidam pelo magistério, né, como é possível, pelo menos, eu amo a minha profissão, eu recomendo ser professora, eu acho sensacional, é a única área que eu acho que assim, a gente todo dia está em alguma situação de aprendizado. Tem o Guimarães Rosa, ele fala assim, bom professor não é aquele que sempre ensina, mas o que de repente aprende. Né? Então, assim, o lugar do professor não é somente o do estar ensinando, mas é também do aprendizado. Hoje, por exemplo, eu aprendi com a Brena essa possibilidade da gente poder deixar a atividade que era para agora, para casa, para dar a oportunidade de vocês refletirem mais um pouco sobre isso, que pode ser até íntimo, né? Que é essa questão de com quem vocês conseguiram aprender algo que de fato foi significativo, algo que de fato fez vocês pensarem sobre isso que é esses, né? Esse que é vocês, ou essa que é vocês, a identidade de vocês. Essa identidade que, segundo Paulo Freire, é uma transformação. E a aprendizagem é justamente a prática que nos faz nos transformar. Né? A gente pode se transformar, a gente deixa de ser aqueles que a gente era antes, ou aquilo que a gente era antes, né? Nós aprendemos e quando a gente aprende, a gente se transforma. Então, que atividade é essa, né? Que permite a gente lidar com a gente mesmo se transformando? Tem um filósofo, que é o Heidegger, que ele fala o seguinte, olha, toda atividade que a gente realiza, ela é uma atividade na época que é a nossa. É impossível a gente sair, saltar da época que a gente vive para vivenciar outra época. Por mais que esse seja o esforço de muitas áreas, né? Filosofia, por exemplo, quando a gente estuda filosofia antiga, a gente tem essa pretensão de conseguir até o século IV a.C. para dizer exatamente como que Sócrates, por exemplo, considerava determinada questão. De antemão, é claro que todo filósofo, toda filósofa, todo professor, né, de filosofia, ele sabe que isso é impossível. Mas quando a gente está estudando um texto antigo, o nosso intuito é entender o texto antigo, é entender o texto. E aí a gente busca se situar na época mesmo para conseguir compreender como que a situação lá se dava. Então, assim, o Sócrates, ele tem o Sócrates não, o Platão, desculpa. O Platão tem um texto em que Sócrates é a personagem principal em diálogo com o Íon, que é o outro protagonista. O Íon é um poeta. E aí o Sócrates está exercitando maximamente a ironia, como você sabe, ele é conhecido pela ironia, por realizar a filosofia através da ironia, brincando, né? E aí ele chama o poeta e fala assim, olha só, Íon, o que você faz? Né? O que você faz quando você recita Homero, quando você recita uma poesia, o que você faz? Aí o Ion fica meio sem saber o que falar. Por quê? Porque o Ion fala que ele sabia recitar. Quando é convidado a falar o que é recitar, ele já não sabe mais falar. Se o Sócrates falasse, olha, recita aí pra gente uma poesia, recita a Ilíada, aí ele ia assim, ia assim, cheio de entusiasmo, que é a palavra que eles usam. Entusiasmo quer dizer
em quer dizer cheio, e theos, do entusiasmo, quer dizer cheio de deuses. Entusiasmo quer dizer cheio de deuses, cheio de theos. E aí, cheio de deuses, ia começar a recitar a poesia. E isso ia despertar no próprio Ion os deuses que estão na poesia que ele ia recitar, que é assunto da poesia. E aí, quando o Sócrates pergunta para ele, não, mas o que é isso que você faz? Ele está fazendo mais é uma questão filosófica. O que é a poesia? E não propriamente falando para o Ion fazer aquilo que ele sabia fazer. E aí o Ion fica meio perdido. E aí o Sócrates começa a querer mostrar para o Ion que ele não sabia fazer nada. Meio que querendo mostrar para o Ion que o lugar para ele começar a saber sobre aquilo que ele fazia era essa postura do só sei que nada sei. Ele queria fazer com o Ion como o que ele fazia com os outros jovens, que era convidar os jovens a chegar nesse lugar, esse lugar de atopia, esse lugar de sem lugar, que é a possibilidade da pessoa se despertar para o conhecimento como partindo de um não conhecimento, né? Partindo de uma ignorância. Por isso, o só sei que nada sei. Só que o Ion, ele não está nem aí para o Sócrates, ele é poeta, ele não quer virar filósofo, ele acha aquela conversa do Sócrates meio chata, né? Seria melhor que o Sócrates começasse logo a pedir para ele recitar uma poesia, que aí ele ia inchar e ele ia começar a ficar lindo, ia ficar fazendo aquilo que ele sabe fazer. Aquela conversinha que eles estavam tendo não era propriamente o que o Ion sabia fazer. Então, ele se sentia incomodado, o Ion, poeta. Mas aí o Sócrates não desanima e fala assim, olha, Ion, eu estou começando a achar que isso que você faz, que é poesia, isso aí é sem propósito. Porque a gente tem muitas coisas importantes na cidade. Aí ele vai falar, olha, importante é o professor de estratégia. O educador, né, o pedagogo de estratégia de guerra é o mais importante. Porque vai ensinar os jovens a ir para a guerra e ser bem-sucedidos. Então, o Sócrates vai falar, olha, importante mesmo é o general, professor de estratégia, que educa e faz com que o jovem consiga se safar na guerra. Não é muito diferente da mentalidade que a gente tem hoje, implantada na governança, digamos assim, né? Na presidência, né? Essa ideia de que os militares têm mais sentido para uma cidade, que pode armar a cidade de tudo que é arma, né? Que é propriamente do exército. E aí ele vai falar, bom, então o general é que deve ser esse professor. Quem é você, Ion, frente ao professor? Aí ele vai tratar com ironia, né? Então o Ion vai meio que humilhar o Ion, porque ele vai falar que o general é mais importante do que o poeta. E aí ele, mal satisfeito, continua. Outro que é muito importante, professor que é muito importante, é o engenheiro. Porque o engenheiro vai ensinar os jovens a construir casas. E aí as pessoas vão poder morar nas casas. Isso sim é importante, a pessoa aprender como construir casas para que todos tenham casas. E aí vai diminuir o Ion, né? Vai diminuindo, vai diminuindo. E aí o Ion vai se sentindo pior e meio que sem conseguir sair daquela situação em que o Sócrates coloca ele. E aí ele parece que vai perder toda a consideração de poder estar ali se sentindo gente, né? Se sentindo importante, até que no final tem esse momento de investigação sobre o que é de fato que pode nos ensinar, aquilo que pode nos ensinar a aprender, pode instalar na gente essa sede pelo conhecimento. E aí o Sócrates vai fazer um grande elogio ao poeta,
vai encaminhar a discussão para mostrar que o poeta é muito mais importante do que o general e do que o engenheiro, porque o poeta ele traz o sentido. No momento em que o poeta ele evoca, no caso era uma sociedade politeísta, mas o politeísmo, no caso, acho que não está muito diferente, né? Ele evoca os deuses, ou evoca o Deus, né? Não está diferente do monoteísmo, cara, porque Platão vai colocar ali um Deus único também. Então, é uma discussão sobre a relação entre politeísmo e monoteísmo na obra de Platão, mas não é nossa discussão aqui. A nossa discussão é essa colocação que o Sócrates coloca no diálogo, que é da importância que tem o poeta de conferir sentido para toda a cidade. Então ele vai falar, olha, o engenheiro, o estratego, né, o general, não é que eles não sejam importantes, mas eles são técnicos. E aí eles podem ser substituídos, né? Porque um general ele vai ensinar a ir para a guerra e voltar da guerra vivo. O engenheiro vai ensinar a construir uma casa e que nós possamos morar aconchegados. Mas o poeta, ele confere sentido à existência. Ele é capaz de evocar os deuses, o Deus, e fazer com que a gente também aprenda a evocar os deuses, o Deus. Faz com que a gente possa aprender a habitar nesse lugar que é de atenção à experiência que pode nascer desse lugar, que é o lugar entre deuses e os homens. Que é um lugar da curiosidade do aprendizado. Então, quando a minha amiga foi lá na tribo indígena e ficou encantada com os alunos, as crianças indígenas, e a capacidade delas de ficarem em silêncio e aprender, isso me fez pensar, afinal de contas, o que tem nessa tribo que faz com que o professor não precise. O Paulo Freire falou que deu uma chinelada uma vez num filho dele e que se arrependeu depois. Faz com que esse professor, né, que está convivendo com essa população indígena, buscando talvez mais aprender do que ensinar com o povo indígena, o que tem nessa população em que as crianças já aprendem sempre, já têm aprendido, já estão em sintonia com esse despertar que é do silêncio, a partir do qual o aprendizado, de fato, pode se dar. E aí, eu pensando sobre isso, eu me dei conta de que a população indígena tem um modo de aprender muito diferente do homem branco, o homem da civilização branca, que é a possibilidade de estar mais atenta à audição, aquilo que a floresta fala, por exemplo, aquilo que os animais falam, né? Tá com os ouvidos abertos, atentos, né, para qualquer movimento, do que propriamente para a visão. E aí a gente tem essa herança, que é uma herança grega, de uma supervalorização da visão, como isso que pode nos causar aprendizado. O povo indígena não. O povo indígena tem mais atenção à audição para poder aprender. E aí a gente pode também nos convidar a essa experiência, né? Deixar os ouvidos atentos e, às vezes, até fechar os olhos e apenas experimentar o que surge a partir da audição. Né? A gente pode nos colocar essa possibilidade. E mais do que isso, assim como fazem os indígenas, que aprendem com os animais, a gente também pode estar desperto para essa possibilidade, né, de aprender com os animais. Ou com os seres que são enigmáticos e que nos causam curiosidade. Então, assim, o
o aprendizado da minha amiga Luísa na tribo indígena de Niterói, onde ela foi nesse sentido, de ficar encantada com as crianças em silêncio para aprender. Quando na cidade grande ela tem essa experiência de luta com os alunos para poder eles ficarem sentados e aprender. Os alunos na cidade grande, eles estão sempre em busca de imagens, né? Um pouco angustiados, um pouco não, né? Muitas vezes muito angustiados por uma imagem que seja capaz de os localizar no tempo e no espaço, né? De modo que eles fiquem se sentindo apaziguados, satisfeitos, para ouvir, né? Essa prática da audição, para a gente que mora em cidade grande, é mais rara do que a audição. A prática da audição é mais rara do que a da visão, desculpa. E aí, os indígenas não, eles têm essa experiência da audição como capaz de mostrar aquilo que eles podem aprender, né? O que um animal fala, como que um animal fala, como que um animal anda. Eles sabem, apenas a partir do andar de um animal, que animal é aquele que anda. Às vezes até o tamanho, o peso do animal, basta ouvir. Então, a população indígena que vive na floresta, não são todos os indígenas que vivem na floresta, mas até os que não vivem na floresta, eu acho que tem essa propensão à audição, porque eles têm uma cultura que é uma cultura diferente dessa cultura que é da civilização originada na Grécia, que valoriza a visão, né? A própria palavra ideia, ela vem do grego ide e eidos, né? Eidos quer dizer forma e está relacionada à visão. Então, a princípio, quando a gente tem uma ideia, por mais que em Platão a gente tenha uma evocação da ideia como algo que seja invisível, né? Por exemplo, um cálculo matemático. Quando você aprende um cálculo matemático, a princípio você vai aprender algo que é válido para todas as coisas, né? 2 mais 2 vai ser igual a 4 sempre. Esse pensamento, ele é abstrato, ele não precisa ser visível. Por mais que quando você está aprendendo, quando você é criança e está aprendendo a somar, você pegue 2 imagens e some e para saber o resultado. Quando você aprende matemática, você passa por um pensamento invisível, absolutamente abstrato, né, que tem essa propensão ao invisível. O Platão vai falar que esse é um instante, né, de um pensamento que é, a princípio, visível. A matemática, sobretudo a geometria, ela se dá ainda num âmbito que é o âmbito da visão, né, os polígonos, por exemplo, para alcançar um âmbito que é um âmbito do invisível, que seria justamente o âmbito onde os deuses se mostram. Os deuses seriam, a princípio, invisíveis para quem não tem esse despertar, que é o despertar da poesia, que a poesia nos autoriza a enxergar o invisível. O invisível para a maioria, ele ainda assim ele pode ser visível para o poeta que coloca na poesia o lugar desse acontecimento de deuses e humanos. E aí, a princípio, a população indígena ela já está desperta para essa possibilidade, né? Tupã, que é um deus que está em quase todas as tribos que já tiveram contato com o homem branco, Tupã é um deus que está presente em todas as tribos, né? O deus do raio. E aí, o indígena ele está sempre atento para essa possibilidade de que um deus surja no horizonte de acontecimento, ou que uma floresta seja capaz de revelar um encantado. E para você poder aprender com encantado, que são seres que já desencarnaram, né, e que continuam vivendo, são espíritos que protegem a floresta, para você poder entrar em sintonia com os encantados, você precisa estar em silêncio. Porque a conversa que você vai ter ser com um encantado ou com uma encantada é silenciosa.
é apenas com pensamento. E aí você precisa silenciar o seu espírito para poder entrar em contato com esses seres que são invisíveis para o homem branco. Então, a população indígena, ela tem essa possibilidade, né, de aprender com cada instante, com cada folha, com cada animal, com cada passo, com cada ser humano que dirige a voz e com cada voz que é falada. Né? Às vezes a gente fala coisas, por exemplo, que a gente quer que seja aprendido com determinado sentido, só que a forma como a gente fala é de um sentido que nos engana quem está ouvindo. Então, por exemplo, se eu quero ensinar matemática, se eu falar com raiva, 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4, é difícil que alguém vá aprender, né? Porque a minha colocação sem amor com relação ao aprendizado impede a pessoa que está ouvindo de aprender. Agora, se eu falo, olha, 2 mais 2, né? E aí eu penso assim, como que eu posso falar 2 mais 2 com amor? Né? Eu já estou falando. Com amor, né? 2 mais 2 vai ser sempre igual a 4. Talvez assim a pessoa que não sabe que 2 mais 2 é igual a 4 vai poder aprender, desde que seja com amor. Né? O amor, ele é condição sine qua non para que o aprendizado se realize. Não que o professor, a professora vá amar o aluno necessariamente, não é esse o caso. Por mais que tenha também essa discussão, né? Sobretudo com relação à filosofia e o nascimento da filosofia na Grécia e o nascimento da palavra filosofia, né? Que tem amor, filo quer dizer amor e sofia, saber. Então, filosofia, amor ao saber. Mas, justamente, tem que ter amor ao saber. Tem que ter o amor do professor por aquilo que ele faz. Senão a gente não consegue se encantar pelo encantamento que é preciso se realizar para que o aprendizado se dê. E aí o lugar do aprendizado seria esse lugar mais do encantamento, a gente poder se encantar por alguma atividade, que pode até nos tirar do lugar que a gente estava antes, de modo que a gente consiga ir para outro universo, né? E isso nos estimule, nos cause, além de curiosidade, amor, né? De você poder amar uma atividade. Eu gosto muito de um texto de um escritor chamado Kafka. Muitas pessoas conhecem o Kafka apenas pelo texto O Processo, né? Em que o protagonista, que é o K, ele se transforma num inseto. Muita gente acha que esse inseto é uma barata, mas um amigo meu, que é um professor brilhante também, que é o Charles Feitosa, ele leu atentamente no alemão e viu que a tradução para o português coloca uma barata, que o protagonista se transforma numa barata, mas no original ele se transforma num besouro, o que eu acho que faz toda a diferença. Porque uma barata é um bicho totalmente diferente de um besouro. O besouro é talvez mais simpático, né, do que a barata, porque a barata, de fato, habita em locais imundos e já o besouro não. Mas eu não posso falar mal da barata, porque eu sou filha de Inhansã, e a barata é um animal de Inhansã, que é a orixá dos raios, Ieparrei. E aí tem isso, né? Então não posso falar tanto, mas assim, tem uma coisa também que o lixo ele não é de todo ruim. Tem um pensamento sobre o lixo de uma socióloga que se chama Léa Gonzalez, eu já falei dela para vocês, e ela vai falar sobre a importância do lixo, no sentido de que a sociedade em que a gente habita, capitalista, tende a tratar como lixo pessoas, as pessoas negras, as mulheres negras. E aí ela vai, nesse texto que se chama O Lixo, colocar que a gente pode reverter
o lixo e nos colocar como luxo, né? Que é justamente poder reverter e trazer a potência daquilo que a sociedade expulsa, né? A gente pode ler esse texto numa outra ocasião. O que eu queria falar do Kafka é sobre um texto que se chama Ulisses e as Sereias. Ulisses e as Sereias é um texto em que o Kafka vai trazer uma lenda, que é uma lenda muito conhecida, que é narrada na Odisseia, né? Odisseia é a história de Odisseus, o grande herói, marido de Penélope, que foi para a guerra de Troia e está retornando durante 10 anos, ele vai retornar da guerra. E aí, Ulisses é a tradução latina para a palavra Odisseus, para o nome Odisseus. Então, Ulisses e Odisseus são as mesmas pessoas. E o Ulisses, ou Odisseus, ele está passando, na volta para casa, por uma região que é a região das sereias. E aí ele está muito curioso para saber como que é o canto das sereias, que, segundo conta a lenda, causa feitiço, né? Todo marinheiro que ouve o canto da sereia, ele seria invadido pelo desejo de ir até a sereia, e a história fala que esse encantado pela sereia morre, devorado pelas sereias. E aí a lenda conta que se alguém conseguir ouvir o canto das sereias sem se deixar tomar pelo encantamento, ele vai vencer das sereias. E aí o Ulisses, Odisseus, ele tem esse desejo, ele é sempre vencido pelos desejos que ele tem, e aí ele tem esse desejo de ouvir o canto das sereias. O que, que ele faz? Ele pede para os tripulantes, os seus companheiros, colocarem cada um uma cera no ouvido para ficarem surdos. E aí ele é amarrado no mastro do navio para não ficar desesperado querendo sair, não conseguir sair, ficar preso no mastro e ainda assim ouvir o canto das sereias. E aí narra a história, então, que ele é o único ser humano que conseguiu ouvir o canto das sereias. E que depois de ouvir, como as sereias cantaram e não causaram aí o desejo de Odisseus de ir atrás delas, elas pegam e se matam. Elas pulam de um penhasco porque elas não seduziram Ulisses, então elas perderam o desafio. Se elas perdessem o desafio, elas teriam que se matar, e é isso que acontece. O Kafka eu acho que essa história é um pouco genial, não é um pouco genial, ele acha a história genial, no entanto, talvez pela delicadeza dele, ele considera esse suicídio das sereias um pouco sem encantamento. E aí ele coloca na história dele, que se chama justamente Ulisses e as Sereias, que as sereias, em vez de cantar, elas silenciam. E aí ele passa a contar do silêncio das sereias, que se as sereias silenciarem, ao invés de cantar, elas vão causar ainda mais desejo, ainda mais vontade da gente aprender o canto, que pode ser possível. A gente que vai aprender a cantar, ao invés de querer ouvir a sereia, porque é o silêncio que nos convida à escuta atenta. Então é muito bonito o texto do Kafka, que é essa colocação de como que o silêncio ele pode nos ensinar mais do que qualquer fala. E que quando a gente está em silêncio conosco e quando a gente ouve o silêncio de outra pessoa, é quando de fato a gente pode aprender. Então, antes de cada aprendizado e depois de cada aprendizado, é preciso haver um silêncio. Seja para a gente ouvir o canto, ou a falta do canto, ou uma fala de um professor, de uma professora, ou um filme,
que possa nos ensinar algo, ou a minha colega, a Luísa, frente à tribo indígena, ela precisou silenciar para ver como que os estudantes indígenas estavam em silêncio. Então, antes dela começar a saber o que estava em jogo ali, na sala de aula, né, da tribo em que ela foi, ela precisou silenciar. E aí eu acho que o Kafka, ele quer chamar a nossa atenção para isso, para a possibilidade da gente saber que antes de cada aprendizado e também depois de cada aprendizado, a gente precisa estar em silêncio. Seja para ouvir, seja para compreender o que a gente ouviu. Aí a experiência mais importante não é a experiência disso que pode ser uma coisa que a gente aprendeu, um texto que a gente leu, uma palavra que a gente ouviu. A importância está naquilo que a gente não ouviu, é na possibilidade da gente silenciar. Para que a experiência do aprendizado se dê, é preciso que a gente aprenda a silenciar. Bom, é isso.